E agora eu vou mostrar a vocês como você consegue fazer um diário de obra perfeito, né? Digamos assim, um diário de obra bem arrumado. Eu vou explicar a você o passo a passo agora para você aprender a preencher um diário de obra. Nós hoje vamos escolher o escopo de assentamento de manilhas, porque são vários serviços, né, que você pode que o apropriador, o apontador, ele tem que preencher na obra. São vários serviços, são vários diários de obra. E dependendo do serviço, muitas das vezes são 2 ou 3 diários de obras. Então, eu vou agora destrinchar agora o serviço de assentamento de manilhas para você entender como que é feito esse diário de obra. Lembrando que você tem que colocar todas as informações, número de equipe, funcionários, máquinas. Eu vou explicar a você agora o passo a passo, como você consegue preencher um diário de obra. Não é difícil, qualquer pessoa consegue preencher, é só prestar atenção. Qualquer um consegue, é muito simples. O dia a dia ele vai ensinar você, porque você preenche um primeiro e no dia seguinte, basicamente, as informações vão ser as mesmas, as medidas que vão ser diferentes, mas as informações, o tipo de serviço que está sendo executado serão o mesmo, né? Assentamento de manilha, por exemplo, aonde tem a escavação, assentamento, tem o berço, a gente coloca o berço, depois tem assentamento de manilha, depois vai rejuntar as manilhas, depois vai colocar areia, aterrar com a areia. Então, praticamente todos os dias serão os mesmos serviços, né, para assentamento de manilha. As informações, as medidas é que vão variar de acordo com o tipo de serviço, a dificuldade do serviço daquele dia. Então, hoje nós vamos entender como fazer um diário de obra de assentamento de manilhas. Lembrando que você que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, que isso ajuda a gente demais, tá bom? Então vamos lá, olha só. Por exemplo, assentamento de manilha começa, claro, a reta escavadeira tem que escavar a rua. Então eu vou dar um exemplo para você. Aqui é a rua. O que que você vai notar? A escavação, né? Lógico que a máquina está escavando. Você tem que anotar a medida da vala. Olha só, presta atenção. Está começando o serviço, você tem que anotar etapa por etapa. E essa é a primeira etapa, escavação, para depois você ir anotando os outros serviços que vão sendo feitos. Primeiro foi a escavação, a escavou, você vai medir o comprimento, a largura e a altura. Você deve sempre andar com uma trena pendurada no bolso, não sei, na sua mão, na mochila. Sempre ande com uma trena porque o apontador ele precisa, é a sua ferramenta de trabalho. Você vai sempre andar com uma trena para onde você for, você leva a trena e você vai estar anotando o serviço que está sendo feito na obra. Então, você vai anotar a escavação, né? Comprimento, largura e altura. Depois, para assentamento de manilha, o serviço que é feito é um berço de concreto, né? Que vai ser colocado no fundo, vai ser colocado um berço para a gente poder colocar manilha. Então, tudo isso você tem que anotar. Por exemplo, se você já sabe quantos sacos de cimento foram gastos, você já pode colocar no campo de observação, no diário de obra, você já pode colocar. Gastou 7 sacos de cimento, areia. Então, isso aí é para berço, né? Você tem que escrever. Eu vou anotar, mostrar a você. Então, por exemplo, escavação. Você estava preenchendo o diário de obra. Escavação. Você coloca lá comprimento, largura e altura.
Depois vem o berço. A mesma coisa, você vai medir o comprimento, a largura e a altura. Comprimento, largura e altura, o berço. Aí, se você já sabe quantos metros cúbicos de concreto gastou, você coloca a observação. Gastou, sei lá, 7 metros cúbicos. Depois vai colocar a manilha. Você vai anotar manilhas. Quantas manilhas foram? Coloca o número de manilhas que foram gastas. O diâmetro da manilha, que é muito importante também saber. Você coloca, vamos supor, 10 manilhas de 1 metro, por exemplo. Coloca no diário de obra. Depois, vai fazer o quê? Tem que aterrar, né? Vai colocar areia. Aí, se colocou a areia na vala toda, você mede comprimento, largura e altura. Quantos metros cúbicos de areia foram gastos? Você sabe? 10 metros cúbicos, já coloca logo. 10 metros cúbicos de areia. Basicamente, a primeira etapa já terminou. Você tem que depois ficar observando se vai fechar com asfalto, se vai colocar paralelo naquela rua. E toda essa informação você tem que preencher. Você coloca lá. É uma das etapas, serviço, né? Ainda continuando aqui, ó, esse mesmo serviço. O mesmo diário de obra, o mesmo serviço. Presta atenção. Você vai colocar nesse exato serviço que você está fazendo, que foi feito aqui, quantos pedreiros estavam envolvidos. Não precisa colocar nome da pessoa, você só coloca a quantidade. Por exemplo, foram 10 pedreiros, você coloca 10 pedreiros. Quantos serventes estavam envolvidos? 10 pedreiros. 5 serventes? 5 serventes? Motorista, quantos motoristas? 10 motoristas? Você coloca lá 10 motoristas, operador de máquinas. Quantos operadores? 2 operadores? 2 operadores de máquinas? Quantos engenheiros? Não, engenheiro não. Acho que só quantos apontadores e quantos encarregados você deve colocar. Entendeu? Quantos apontador, quantos encarregados. Total de pessoas envolvidas naquele serviço, naquele dia, você deve colocar no diário de obra. Eu vou mostrar a vocês um anexo, um diário de obra aqui, já pronto, para você ter uma noção de como, um modelo de como deve ser feito um diário de obra. Ainda nesse serviço do diário de obra, olha só, ainda o mesmo serviço ainda. O que você deve colocar agora? Quantas máquinas estavam fazendo aquele serviço? Quantos caminhões? Por exemplo, 10 caminhões toco ou truque, você anota. 2 escavadeiras. 2 escavadeiras, você coloca também, se foram 2 escavadeiras. Quantas caminhões, já falei, né? Quantas escavadeira, caminhão-pipa, se você usar um caminhão-pipa lá, você também deve colocar um rolo compressor, coloca também. Todo maquinário deve ser colocado no diário de obra, ainda daquele serviço, assentamento de manilhas, naquele dia. Você vai colocar a data, claro. É muito importante isso, pessoal. Você começar com a data, vamos supor, 10/1/2020. A data, você coloca o nome da rua que está sendo feito aquele serviço, com a rua A, por exemplo. Coloca o nome da rua. Aí, de repente, a obra que você está trabalhando não tem topografia, onde já deixa aquela marcação de destaca e tudo mais. Se não tiver, não tem problema. Você coloca como referência o número da casa. Eu já trabalhei muito na obra de vários tipos, vários escopos, e sei do que eu estou falando.
Você pode colocar do número 10, por exemplo. Você está colocando lá a observação do serviço. Foi feito serviço, assentamento de manilha, do número 10 ao número 50, por exemplo. Porque o engenheiro ele tem que ter essa informação para saber onde foi feito aquele serviço, né, em qual localidade. Se der algum problema futuramente, algum vazamento, já sabe que, poxa, naquele trecho ali colocou manilhas de tantos diâmetros e tal. Entendeu? E qual é a finalidade de tudo isso? Vamos supor que você esteja colocando assentamentos de manilha de uma rua de 1 quilômetro, por exemplo. 1 quilômetro de assentamentos de manilhas. Vão surgir vários diários de obra durante esse tempo, porque não tem como colocar num dia só 1 quilômetro de manilha. Vamos combinar, né? Então, vão surgir vários diários de obra. Ao término do diário de obra, vamos supor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque você vai fazendo picadinho, né? 100 metros, 50 metros, 70 metros, 80 metros. No final da rua, tem que bater certinho 1 quilômetro. Porque você vai estar anotando, você sabe o que está fazendo, trecho por trecho, né? Picadinho, vários diários de obra. Quando chegar no final da rua, o engenheiro vai saber que 1 quilômetro de assentamento de manilha foram gastos, sei lá, 100 manilhas, foram gastos 100 metros cúbicos de areia, quantas pessoas estavam envolvidas, pedreiro, quantos caminhões, e aí você vai fazer a conta para poder a empresa receber, né? Isso aí já não é com você, você só tem que anotar, né, tudo direitinho, e no final do serviço, daqueles 1 quilômetro de rua, você já sabe, já colocou todas as informações, e o engenheiro já sabe certinho, né, quantos de material foram gastos, já sabe fazer o cálculo, tudo direitinho, tá bom? Esse é um primeiro passo de um serviço para assentamentos de manilhas. Lembrando que para cada tipo de serviço é anotado a maneira como você faz a anotação do serviço é diferente, né? Porque tem vários tipos de serviço, para embolso, por exemplo, for uma casa, as sapatas. Eu vou mostrar a você também como você faz essa apropriação para você ter uma noção de qualquer tipo de serviço para você ficar aí por dentro, tá bom, pessoal?